Boa tarde a todos, meu nome é Carlos. Estamos iniciando mais uma reunião semanal da programação da operação. Como de costume, nossa reunião estará dividida em 3 blocos. Entre cada bloco, teremos intervalos de 5 minutos para o recebimento de dúvidas e questionamentos. Iniciando o primeiro bloco, teremos a apresentação da previsão meteorológica, que será feita pelo Eduardo. Eduardo, passo a palavra para você. Boa tarde. Obrigado, Carlos. Boa tarde a todas e todos. Compartilhando a minha tela, me avisem quando estiverem vendo, por favor. Está aparecendo já. Bom, começando a reunião com a previsão meteorológica, né? E antes dando uma olhada no que aconteceu até agora nessa semana operativa, né? A gente tinha a previsão de uma frente fria estacionando ali na altura da Bahia, e esse sistema mantém as instabilidades todas na faixa norte do Brasil, atingindo as bacias tanto da região norte quanto do Nordeste, mas de forma bastante mal distribuída, apenas na forma de pancadas de chuva isoladas. No centro-sul do Brasil, a gente tem uma condição de estabilidade, numa semana que começou ainda com umas temperaturas um pouco mais baixas, mas que aos poucos já estão se recuperando e já estão subindo nas capitais do centro-sul do Brasil. Em relação à geração eólica, né, a gente teve alguns dias de geração eólica desfavorecida justamente por causa da desconfiguração da alta do Atlântico na altura da Bahia, por causa dessa frente fria que chegou avançou pelo litoral baiano, mas os ventos continuam soprando de forma bem intensa nas áreas mais ao norte, principalmente nos estados do Ceará, do Rio Grande do Norte, da Paraíba e Pernambuco. Para a próxima semana, a gente deve ter o retorno de algumas instabilidades sobre a região sul, né? A gente vê que os 3 modelos, ainda que mostrem a chuva em posição diferente, né? A maior precipitação em posição diferente, alguns mostram sobre a bacia do Uruguai, outros sobre o Jacuí, outros em áreas mais a jusante, né? Do rio, da bacia. Os 3 modelos indicam esse retorno das instabilidades para a região sul na próxima semana operativa e sem conseguir avançar muito para o sudeste. A gente tem visto nos últimos dias bastante variação entre os modelos de um dia para o outro, às vezes eles indicam uma chuva um pouco mais ao norte, outras um pouco mais ao sul, e é algo normal nessa época do ano que a gente tem a transição do verão chuvoso para um inverno um pouco mais seco nessa época do outono. Na faixa central do Brasil, a gente volta a ter uma condição de pouca ou sem chuva, né? Isso inclui as bacias do Tietê, do Paraíba do Sul, Grande Paranaíba e São Francisco. Grande parte da bacia do Tocantins também volta a ter essa condição mais seca, né? E a chuva passa a ficar restrita ao extremo norte do Brasil, pegando as áreas mais baixas das bacias do Madeira, do Xingu e do Tocantins, além da faixa litorânea do Nordeste. Com isso, em relação à temperatura, a gente deve ter, né, com essa dispersão da massa de ar frio que ficou ao longo dos últimos dias, a previsão é que a próxima semana tenha um tempo mais firme, e com isso tem a elevação das temperaturas na maior parte das capitais do sul, do sudeste, e pegando também as capitais da Bahia, né, no caso de Salvador, e também no Mato Grosso do Sul, caso de Campo Grande. No sul, só em Porto Alegre, que a gente espera uma temperatura estável em relação a essa última semana, por causa de grande variação de temperatura, alguns dias de temperatura mais elevada, alternada com outros com temperatura mais amena. Em relação à geração eólica, né, a dissipação dessa frente fria na altura da Bahia ao longo da próxima semana deve favorecer o aumento da geração eólica no estado da Bahia e estabilidade nos demais estados. Em relação à geração solar, que não foi tão impactada assim por essa frente fria, né, então com isso de São Paulo até o Nordeste, todos os estados com estabilidade para a próxima semana da geração solar, essa é a previsão. Passo de volta a palavra, Carlos, para seguir a reunião. E estou à disposição. Muito obrigado. Muito obrigado, Eduardo. E seguindo, então, nós teremos agora a apresentação da previsão hidrológica, que será feita pelo Arthur. Arthur, com você. Obrigado, Carlos. Boa tarde a todos. Vamos lá, então, iniciar a apresentação da previsão hidrológica para essa revisão 4 do PMO de abril. Inicialmente, só gostaria de dar um aviso sobre a modelagem da usina de São Roque no Unidade Vaz,
que ela não vai, como ela não vai ser modelada no DCEM durante o enchimento, e isso acarreta numa vazão retida no reservatório e influencia na afluência em Garibaldi, a gente vai gerar um arquivo da DVAS que vai ser representado por essa equação, que é a vazão incremental entre São Roque e Garibaldi, então Garibaldi posto 89, vai ser calculado pela saída do SMAP sul de Campos Novos, com esse coeficiente de 0,1593, e uma vazão de descarga do fundo de descarregador de fundo de São Roque de 13,7 metros cúbicos por segundo. Então, dando início à previsão de precipitação do horizonte de 23 de abril a 6 de maio, para o subsistema sudeste, a gente observa que o Grande Paranaíba não apresenta precipitação significativa e que o Paraná e o Paranapanema apresentam precipitação mais significativa apenas no dia 23 de abril, próximo a 5 milímetros. Com isso, o acompanhamento diário de energia natural fluente do subsistema sudeste centro-oeste, a gente já vem observando uma recessão, um leve aumento no final da última semana, só que agora a gente já começa a entrar em recessão novamente, e a previsão diária indica essa recessão contínua até o final do horizonte da previsão, o que caracteriza uma previsão mensal em 75% da média de longo termo, representando o 12º menor abril do histórico de 92 anos. Dando um destaque para acompanhamento de enos da bacia do Rio Grande, a gente observava uma oscilação dentro de um patamar parecido nas últimas semanas, e agora o comportamento que indica pela previsão diária é de recessão, com uma previsão mensal em 69% da média de longo termo, representando o 18º menor do histórico de 92 anos para o mês de abril. Falando das enos da bacia do Rio Paranaíba, a gente também observa um comportamento de recessão nas próximas semanas. A previsão mensal é de 59% da média de longo termo, o que representa o nono menor do histórico de 92 anos. Na bacia do Rio Paranapanema, a gente observa uma oscilação da ENA nas últimas semanas, provocada pelos episódios de chuvas observados, e agora o indicativo é de continuidade de recessão nas próximas semanas, fechando o mês com 71% da média de longo termo, o que representa o 29º menor do histórico de 92 anos. Já para a bacia do Rio Paraná, a gente observou na semana passada um leve aumento da energia natural afluente, e agora a previsão é de continuidade da recessão durante o horizonte da previsão diária. A previsão mensal fica em 73% da média de longo termo para o mês de abril, o que representa o 14º menor do histórico. Falando da região sul, conforme o Eduardo apresentou, a gente já observa alguns episódios de precipitação mais significativa no Iguaçu e no Uruguai, principalmente no Uruguai. Com isso, a previsão diária de ENA para o subsistema sul é de continuidade de recessão essa semana, seguido de um aumento na próxima semana. A gente observa que o comportamento majoritariamente acima da média de longo termo, então a previsão mensal fica em 145% da CMLT, o que representa o 16º maior do histórico de 92 anos. Falando do Iguaçu, o comportamento previsto é de continuidade de recessão da energia natural afluente, para abaixo da média do final do horizonte, só que a previsão mensal continua com 143% da média de longo termo, o que representa o 14º maior do histórico de 92 anos para o mês de abril. Já para o Uruguai, é previsto uma continuidade da recessão essa semana, até o final dela, seguido de um aumento durante o final dessa semana e começo da próxima. A previsão mensal é de 157% da média de longo termo, o que representa o 16º maior do histórico de 92 anos. Já para o Nordeste e o Norte, a gente observa que o São Francisco não tem previsão significativa de precipitação e o Tocantins tem alguma previsão próxima a 5 milímetros nos próximos dias. Com isso, o Nordeste tende a ficar com um patamar mais estável durante essa semana e uma queda mais acentuada na semana seguinte, com uma previsão mensal em 65% da média de longo termo, que representa o 24º menor abril do histórico de 92 anos. Aqui o acompanhamento dos postos do trecho médio do São Francisco, a gente vem observando desde março uma recessão dos postos, e agora, no dia 8 de abril, teve um aumento nos postos em São Romão e São Francisco, agora mais recente em Carinhanha, e a afluência de Sobradinho, que é essa linha cinza, a gente vem observando esse comportamento de recessão,
que vinha mais acentuado e agora está mais estável. Então, falando do acompanhamento diário das rendas para a bacia do Rio de São Francisco, a gente vem observando essa recessão e agora essa recessão continua, só que com uma taxa de variação menor. A previsão mensal fica em 66% da média de longo termo, o que representa o 26º menor do histórico de 92 anos. Já para o subsistema norte, a gente vinha constantemente acima da média de longo termo, que é essa linha tracejada, e agora a gente está abaixo dela, que é uma previsão diária de manutenção das vazões das zenas ainda essa semana e uma redução na próxima semana. A previsão mensal fica em 105% da média de longo termo, o que representa o 35º maior abril histórico de 92 anos. Na bacia do Rio Tocantins, então, a gente vinha observando o comportamento da energia natural fluente acima da média de longo termo nos últimos meses, e agora, no mês de abril, esse comportamento veio para baixo da média de longo termo e tende a continuar com esse comportamento de recessão. A previsão mensal é de 90% da MLT, o que representa o 36º menor do histórico de 92 anos para o mês de abril. Aqui a previsão hidrológica semanal para a próxima semana operativa. A gente vê que esse mapa começa a apresentar uma coloração mais diferente, principalmente aqui no subsistema Sudeste e Centro-Oeste, com a maioria das bacias com previsão abaixo de 80% da MLT para a próxima semana. Com a previsão entre 80% e 120% da média de longo termo, a gente tem o Tapajós, o Xingu, o Parnaíba, o Iguaçu, Paraíba do Sul e Itabapuana, e com previsão acima de 120% da MLT para a próxima semana, a gente tem no sul o Jacuí e o Uruguai, e mais no extremo norte, Curuaúna, o Atumã, Jari e o Araguari. Aqui, uma comparativa das zenas previstas desde o PMO até essa revisão 4, a gente vê que no Sudeste esse comportamento de previsão foi bem estável, variando entre 73% e 77% da MLT, de energia natural fluente, fechando agora na revisão 4 com 75%, o que representa o 12º menor abril histórico. Para o Nordeste, a gente vê cada revisão um aumento nessa previsão, fechando na revisão 4 com 65% da MLT, o que representa o 24º menor abril para o histórico de 92 anos. Para o subsistema Sul, principalmente pela variabilidade e pelas revisões das previsões, a gente viu um acréscimo até a revisão 2, um decréscimo na revisão 3 e agora um leve aumento na revisão 4, com a previsão em 145% da MLT, o que representa o 16º maior abril do histórico. E no subsistema norte, a gente começou no PMO com uma previsão mais otimista e a partir da revisão 1, a gente obteve poucos desvios na previsão mensal, fechando aqui na revisão 4 com 105% da MLT, representando o 35º maior abril do histórico. Agora, um panorama da previsão hidrológica mensal para abril e maio. A gente observa que o subsistema Sudeste teve previsões bem aderentes durante todo o mês de abril, com as aberturas também para o mês de maio bem aderentes, variando entre 60% e 125%, com o valor esperado em 79%. O Sul, com a sua variabilidade, a gente vê que esse gráfico é mais disperso, e agora na revisão 4, a gente vê as aberturas para o mês de abril variando entre 32% e 526% da média de longo termo, com valor esperado em 125%. No Nordeste também a gente vê um comportamento de melhoria a cada semana, com as aberturas bem aderentes ao valor esperado sendo revisado para cima a cada revisão, mas os limites superior e inferior se mantêm bem próximos ao que vinha sendo previsto, e o valor esperado em 64%. Para o norte, a gente vê esse comportamento de queda nas previsões, e as aberturas também com uma queda do que vinha sendo previsto, com um valor esperado em 107% da MLT, com um limite inferior de 68% e um superior de 146%. Falando agora dos armazenamentos por subsistema, a gente observa que todos os subsistemas apresentam uma recuperação da energia armazenada, em porcentagem do AR máximo, com destaques aqui para o Nordeste e Norte, com armazenamentos bem elevados, e o Sudeste também com um armazenamento bem considerável, principalmente comparando com o mesmo período do ano anterior,
e o Sul, mais recentemente, com o recuperamento dos armazenamentos, com valores ainda bem próximos do que estava sendo observado no ano passado, no mesmo período. E agora, a evolução dos armazenamentos para os principais reservatórios, a gente observa uma elevação em todos os reservatórios, desde o mês de outubro, principalmente, e essa elevação continua, exceto em Três Marias, por causa da política que foi adotada, que vai ser abordada melhor posteriormente. Bom, com isso eu encerro a minha apresentação e fico disposto para eventuais perguntas. Volto a palavra para você, Carlos. Obrigado. Muito obrigado, Arthur. Então, para concluir esse primeiro bloco, nós chamamos a Maria para fazer a apresentação da operação hidráulica. Contigo, Maria. Boa tarde a todos. Vocês já estão vendo a minha apresentação? Sim. Ok. Eu vou dar início agora à apresentação sobre os destaques da operação hidráulica dessa semana. A semana foi um pouco curta, então não tem muitos destaques. Começando aqui sobre as salas de crise e acompanhamento da ANA, que a gente tem participação, a gente tem hoje vigente as salas de acompanhamento do Rio Tocantins, do Rio Parnaíba, do Rio São Francisco, do Rio Paranapanema e a sala de crise da região sul, né, e os grupos de acompanhamento do Paraíba do Sul. Essa semana a gente teve a sala de acompanhamento da Bacia do Rio Tocantins, né, que aconteceu hoje, 10 horas da manhã, cujo principal destaque, né, que eu trago aqui, apresentado pelo ONS nesse fórum, foi a perspectiva de evolução do reservatório de Serra da Mesa, né, até o final do mês de abril. Então, foi realizada a simulação para a perspectiva de armazenamento do reservatório, considerando em Serra da Mesa a defluência mínima de 100 metros cúbicos por segundo em todo esse período, e a perspectiva é que a gente chegue no final do mês de abril com um armazenamento de 67%, né, em comparação com os últimos 9 anos, desde 2012, a gente está apenas abaixo de 2012 em si, né, ou seja, tem um armazenamento muito favorável nesses últimos 9 anos do histórico. Outro destaque relevante que vale comentar sobre, que foi apresentado na sala da ANA de hoje, é de que o ONS ele irá definir até o dia 10 de maio qual será a defluência mínima praticada em Serra da Mesa para a temporada de praias do Tocantins. E aqui, passando para a agenda da sala de crise da ANA, a gente tem as próximas reuniões, né, para o Parnaíba, para o Paranapanema, vão acontecer ainda esse mês, nos dias 27 e 28, da próxima semana, e para o São Francisco, para o Sul e para o Tocantins, só em maio, São Francisco no dia 3 de maio, o Sul no dia 18 e Tocantins no dia 25 do próximo mês. Passando aqui para o acompanhamento das defluências de Jupiá e Porto Primavera, assim, como habitualmente apresentado, a gente teve aqui a defluência média diária do dia de ontem, de 3.337 metros cúbicos por segundo em Jupiá e 4.050 em Porto Primavera, depois de todo esse período aqui de elevação das vazões, por necessidade eletroenergética, as usinas têm estabilizado nos patamares das defluências aqui mínimas cadastradas, que é em torno de 3.300 em Jupiá e 3.900 para Porto Primavera. Bom, eram esses os principais destaques da gestão nessa semana, e eu fico à disposição para eventuais perguntas. Então, eu vou a palavra. Obrigado, Maria. E então, com essa apresentação, nós encerramos o primeiro bloco. Voltamos em 5 minutos. Até já. Retornamos para o segundo bloco, iniciando com respostas às dúvidas que foram postadas lá no fórum. A primeira pergunta é do Henrique. Ela diz assim, a pergunta: prezados, boa tarde. Na ata do CMSE do dia 19 de março de 2022, relata o desligamento das térmicas por despacho fora da ordem de mérito. No entanto, o despacho via GFON continua em torno de 2 a 3 gigawatts médios. Poderia explicar o motivo? E qual seria o planejamento do GFON nos meses de abril e maio? Para responder a nossa pergunta, peço a ajuda do Reginaldo. Boa tarde a todos, sou o Reginaldo da Programação Diária. Bom,
Esse despacho fora da onda de mérito, ele majoritariamente é inflexibilidade declarada pelos agentes. É claro, nesse montante também temos o despacho ainda por garantia energética de comando antecipado de usinas GNL, e também usinas que estão fazendo recomposição de energia de reposição, de exportação que foi realizada no passado, tá? Então está recompondo níveis aí das usinas do Sudeste e do Sul. É claro, também intervenções que foram realizadas também durante a semana, que geraram razões elétricas em algumas usinas do sistema do Sudeste e Centro-Oeste. E para os próximos meses, né, próxima semana, que é a última semana de abril e ao longo do mês de maio, a princípio, são as declarações dos agentes, de flexibilidade, né, dos agentes. A princípio, deve ter ainda energia de reposição das térmicas e, eventualmente, alguma intervenção por razões elétricas, tá? Então, basicamente é isso, esse montante de 2 a 3 gigas aí de geração média. Obrigado. Obrigado, Reginaldo. Temos mais uma pergunta do Vitor. Prezados, boa tarde. Em relação às linhas de transmissão 500 kV Miracema, Serra Pelada, Posições 3, Parque Paraíso 2, Parque Paraíso 2, Governador Valadares 6, no último PMO foi indicado que a conclusão dessas obras ocorrerá durante o mês de abril. Poderiam informar se essa previsão se mantém, ou caso contrário, poderiam informar um novo cronograma de entrada dessas linhas? A nossa previsão continua sendo esse mês de abril. Temos algumas intervenções já programadas para este final de semana. Aí, a partir do dia 24, nós teremos tem algumas intervenções programadas já. Temos a pergunta do Alessandro Dutra. Boa tarde. Dada a condição bastante favorável do SIM, espera-se que o EAR equivalente, atualmente em cerca de 73%, chegue a qual valor este ano? Ainda, como será a política operativa na UHF Furnas no segundo semestre? O INS pretende minimizar a geração da hidráulica no Sudeste? Bom, isso aqui, a gente pede que você acompanhe o PMO na próxima semana, onde essa resposta será dada com maior propriedade. Então, na semana que vem, haverá essa resposta no PMO. Seguindo agora para o segundo bloco, teremos a apresentação da previsão de carga para a programação diária e acompanhamento diário semanal. Passamos a palavra ao Can. Ô, Can, está contigo. Obrigado, Carlos. Vou começar a compartilhar minha tela aqui. Espero que vocês já estejam vendo a minha tela. Tá ok. Bom, aqui a gente está trazendo os resultados aí desde a última reunião, né? Que foi na quinta-feira, de 14 até o 19, que é ontem, todos os resultados semi-horários. Em azul a previsão, em preto o verificado. Aqui embaixo tem os desvios em megawatt e embaixo os desvios em porcentagem. Bom, aqui no Sudeste Centro-Oeste a gente teve o grande destaque que a gente pode trazer foi a incidência do feriado, né, no dia 15, juntamente com a frente fria que entrou ali por volta das 19 horas, 20 horas aí do dia 14, que deu esse efeito mais pesado na carga, né. Provocou essas reduções aqui, que foi acima do que a gente estava prevendo, né, visto que o verificado veio abaixo do previsto, mas assim, no geral, foi uma boa semana de previsão aí, dadas essas ocorrências, né, com 2,58% de desvios de MAP, desculpe, e 64% de desvios até 3%. Seguindo aqui para o subsistema sul, aqui a mesma frente fria que incidiu no Sudeste, um pouco antes incidiu aqui, provocando esses desvios aqui no sul, né, reduzindo a carga. Entrou desde o dia 14 aí, impactando a carga. Esses desvios aqui que a gente tem aqui no meio dia, a gente pode dizer já que já é feito de GD, porque você vê que o perfil típico dela está completamente diferente do que é observado nos dias que são nos outros dias da semana, e inclusive em referência à semana passada. Por isso que a carga veio mais baixa aqui nesse de 14 e 15, tá? Esse efeito geralmente fica mais visível quando as cargas vêm mais baixas, então por isso para isso a gente atribui esse desvio tão elevado assim nessas partes do dia. Bom, os resultados do Sul são que o MAP ficou em 4,46% e
e 39% dos desvios até 3%, um pouco abaixo aí do que a gente vem apresentando nas últimas semanas, mas quando a gente compara com o Previcarga D100, está num resultado até que satisfatório. O Previcarga D100 teve muita dificuldade em acertar o perfil e a carga média nesses últimos dias, principalmente por causa da incidência da frente fria e do feriado combinado, né? Seguindo aqui para o subsistema Nordeste, no Nordeste a gente só observou aquela precipitação mais elevada na Bahia, né, principalmente na região de Salvador. A carga reduziu em relação ao patamar que a gente estava observando na semana anterior, principalmente também, além dessas pancadas de chuvas que impactam localmente as capitais, também a questão de intercâmbio, um pouquinho menor do que a gente tem observado aí na semana anterior. Com isso, um MAP de 2,19%, 77% do que de desvios até 3%, bem em linha aí do que vem sido projetado nas últimas semanas. No subsistema Norte, de destaque a gente tem aqui pancadas de chuva na maioria das capitais, Manaus, Belém e também São Luís, tá? Que pertence ao subsistema Norte. Mas aqui o que dividiu aqui a carga, além claro, da incidência do feriado, foi o menor intercâmbio para o Sudeste. Então, o que provocou essa queda mais brusca de carga. A gente estava projetando uma carga mais alta aqui na quinta-feira, e na sexta-feira ela já veio bem mais baixa já também. Bom, com isso veio um MAP de 2,16%, 74% dos desvios até 3%, um bom resultado para o Norte para a semana, apesar dessa volatilidade aí de consumidores livres, que variou em torno de 100 MW, e a mudança do padrão de intercâmbio. Bom, em integralizando todos os subsistemas, a gente vê que os dias que tiveram maiores desvios foi o dia 15, principalmente por causa do subsistema Sul e Sudeste, né, que são os maiores e por causa disso provoca uma mudança percentual muito mais relevante aí no SIM. Mas fora a incidência desses dois eventos aí, não temos mais grandes destaques, né? Bom, do resultado da semana foi que o MAP ficou em 2,26%, 67% de desvios até 3%, e o Previcarga D100 com um MAP de 6,6%. Bom, pessoal, eram essas informações que eu tinha para passar. Encerro minha apresentação por aqui. Muito obrigado e devolvo a palavra. Muito obrigado, Cam. Teremos agora a apresentação da previsão de carga para o PMO, que será feita pelo nosso colega Douglas. Douglas, com você a palavra. Obrigado, Carlos. Boa tarde a todos. Acredito que vocês já estejam vendo minha apresentação. Sim. Bem, retornando à reunião semanal, falando um pouco agora a respeito das previsões de carga semanal, bem como o acompanhamento, muito em linha com o que o Leo já disse, que aconteceu no decorrer dessa semana. Começando pelo subsistema Sudeste e Centro-Oeste, eu já vou adiantar um pouco que o subsistema Sudeste, Centro-Oeste e o subsistema Sul, essa semana apresentaram uma carga verificada muito atípica do que nós temos observado ao longo dos últimos meses, podemos até dizer dos últimos meses, com reduções bastante significativas quando nós comparamos com a semana anterior, como, por exemplo, aqui no subsistema Sudeste, que nós tivemos uma redução de carga de 11,1%, isso quando nós observamos a carga semanal. Em alguns dias, essas reduções chegaram até a praticamente 17%, que foi o caso do sábado, do início dessa semana operativa. E essa redução, nós justificamos isso muito em função da ocorrência de sucessivos fatores que colaboraram para uma redução de carga, como a redução das temperaturas médias nas capitais do subsistema Sudeste e Centro-Oeste, principalmente Rio de Janeiro e São Paulo, a ocorrência do feriado de Tiradentes, no início da semana também com carga um pouco mais baixa em função da saída do feriado do dia 15/4, e isso tudo colaborou para essa redução de carga observada nessa semana. Além disso, nós temos uma mudança do comportamento da carga durante o feriado de Tiradentes, nessa quinta, uma vez que nós estávamos observando ao longo das últimas semanas uma retomada de diversas atividades ao presencial, como faculdades e alguns escritórios. E essa semana, muitas pessoas ficaram em casa e, com uma temperatura mais amena, não houve a necessidade do acionamento da carga voltada para a refrigeração, ocasionando, assim, uma redução de carga ainda mais significativa. Dessa forma, essa semana apresentou a menor carga verificada no ano de 2022, dado a expectativa de fechamento de 36.753,
E aqui, só como título de curiosidade, a última vez que nós tivemos carga nesse patamar de 36.700 foi nessa semana operativa aqui do dia 24/7 até o dia 30/7, com uma carga de 36.776 megawatts médio, que é ali no mês de inverno, né, no mês de julho. Até mesmo a carga do ano novo, do dia 31, foi uma carga mais próxima aos 37 mil, superior à carga dessa semana. Feito o destaque para essa semana, para a próxima semana, nós não realizamos nenhum ajuste em nossas previsões, muito em função da expectativa de elevação das temperaturas médias nas capitais do subsistema Sudeste e Centro-Oeste, como o Eduardo já apresentou. Também existe uma previsão de maior sensação de desconforto térmico ao final da semana operativa, uma vez que, ao longo dessa semana, muitos dias estarão com temperatura acima de 30 graus Celsius, temperatura máxima, o que vai provocar uma sensação maior de calor. Dessa forma, nós não realizamos nenhum ajuste em nossas previsões, mantivemos o valor de 42.229 para a quinta semana e 42.147 para a sexta semana. E, com isso, nós temos um valor de abril revisto de 40.782 megawatt médio, que nos sinaliza um desvio no mês de menos 2,2%. O subsistema Sul, o destaque dessa semana segue muito em linha com o subsistema Sudeste e Centro-Oeste. Para não ficar repetitivo na apresentação, não vou comentar. Essa semana, a redução que nós observamos na carga foi de menos 7,8%, e nós temos a expectativa de fechamento numa carga de 10.160 megawatts. Aqui, um destaque vale a ser comentado no subsistema Sul, que a carga nesse patamar de 10.160, nós só observamos no auge da pandemia, né? Na segunda semana operativa de maio de 2020, que se estendeu do dia 2/5 até o dia 8/5, que se verificou numa carga de 10.200 megawatts médio. Para a próxima semana operativa, nós realizamos o ajuste em nossas previsões de menos 6,9% e menos 5,3%. Esse ajuste foi realizado muito em função da nossa expectativa de manutenção das temperaturas em patamares mais amenos nas capitais do subsistema Sul, com destaque somente para a elevação das temperaturas em Curitiba, porém, ainda assim, essas temperaturas permanecerão em patamares amenos. E com isso, né, dadas essas 4 primeiras semanas verificadas e as novas projeções para as semanas 5 e 6, nós temos um novo valor de abril revisto de 11.054 megawatt médio, que nos sinaliza um desvio de menos 11% em relação à nossa previsão inicial feita para esse mês. No subsistema Nordeste, como o Liu já comentou, o único destaque que nós temos nessa semana é a ocorrência de precipitação durante boa parte da semana operativa, principalmente em Salvador. A carga nesse subsistema veio muito em linha com o que nós havíamos previsto, com um desvio de somente menos 1,2%, dada a expectativa de 11.066 megawatts médios. Para a próxima semana, as condições meteorológicas seguem estáveis, sem grandes variações, somente com destaque para os 2 primeiros dias da semana operativa, né, no sábado e domingo, que é esperado os maiores totais de precipitação em Fortaleza. E com isso, nós não realizamos nenhum ajuste em nossas projeções, consolidando os valores de 11.376 e 11.378 megawatts médios. Com isso, nós temos um valor de abril revisto de 11.303 megawatts médios, que nos sinaliza um desvio de menos 1,9% em relação à nossa previsão inicial para o mês. Chegando no subsistema Norte, o último subsistema antes do SIM, essa semana nós tivemos a redução de carga não programada de um consumidor livre da rede básica. Ainda assim, a carga veio um pouquinho só abaixo do que nós havíamos previsto, com um desvio de menos 0,9% somente, dada a expectativa de fechamento de 5.738 megawatts médio. Para a próxima semana, realizamos pequenos ajustes de 1% em nossas previsões, consolidando o valor de 5.901 e 5.936 megawatts médio. E com isso, nós temos um valor de abril revisto, que nos sinaliza um desvio de 0,9% positivo, dada a nova expectativa do mês de 5.812 megawatts médio. E finalizando com o SIM, aqui os destaques que foram comentados para cada um dos subsistemas anteriormente apresentados. Essa semana nós tivemos uma redução de carga para o patamar de 63.717 megawatts médio,
Essa carga aqui muito influenciada pelas reduções de carga observadas no subsistema Sudeste, Centro-Oeste e no subsistema Sul. Para as próximas semanas, realizamos pequenos ajustes nas previsões, né, na previsão do subsistema Sul e no subsistema Norte, e dessa forma isso se refletiu sim numa variação de menos 1,2 para a quinta semana, uma carga de 70.621 MW médio, e para a sexta semana uma variação de 1% com uma carga de 70.706 MW médio. Por fim, nós temos um valor de abril revisto de 68.952 MW médio, e isso nos sinaliza uma variação, um desvio, né, em relação à nossa previsão inicial de menos 3,5%. Com isso, nós encerramos nossa apresentação, só trazendo aqui os destaques das nossas premissas para a próxima semana operativa. No subsistema Sudeste e Centro-Oeste, a elevação das temperaturas médias no Rio de Janeiro e São Paulo, com previsão de maior desconforto térmico ao final da semana operativa, em decorrência dos sucessivos dias com temperaturas máximas superiores a 30 graus Celsius. No subsistema Sul, nós esperamos temperaturas amenas, né, semelhantes às observadas nessa semana em curso, com exceção de Curitiba, onde há a previsão de uma elevação dessas temperaturas, porém em patamares a menos. E no subsistema Norte e Nordeste, eles seguem com a manutenção do comportamento observado nessa semana, com registro de temperaturas elevadas nas capitais e ocorrência de chuva todos os dias. Com destaque para os maiores totais de precipitação esperado no início da semana operativa em Fortaleza e nos dias 28 e 29 do 4 em São Luís. Aqui eu encerro minha apresentação. Agradeço a atenção de todos e retorno minha palavra para você, Carlos. Muito obrigado, Douglas. E agora, finalizando as apresentações do segundo bloco, teremos as apresentações dos resultados do PMO e das intervenções energéticas relevantes. Nós chamamos a Daniele para a apresentação. Contigo, Daniele. Boa tarde, Carlos. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando aqui nessa reunião semanal. Eu vou compartilhar aqui a minha tela. Vocês estão vendo? Sim. Muito bem, então estamos aqui para apresentar os resultados dessa última semana, né, na última revisão do PMO de abril, que vai de 23 a 29 de abril. Não temos destaques em termos de configuração, então partimos direto aqui para a apresentação de resultados. Mantivemos aqui os subsistemas Norte e Nordeste, né, eles permaneceram com a situação igual nas semanas anteriores, com CMOs nulos. No subsistema Sudeste e Sul, nós observamos a equalização dos CMOs, né, eles estão iguais entre esses dois subsistemas, sendo em R$ 33,41 na carga pesada, carga média R$ 32,94 e carga leve R$ 31,14. O CMO médio, então, para essa semana, ficou em R$ 32,22 para os subsistemas Sudeste e Sul. Os CMOs do Norte e Nordeste não se equalizaram do Sul-Sudeste, porque foram atingidos alguns limites de interligação, são esses destacados com esses arcos aqui nesse diagrama esquemático. Então, nos 3 patamares de carga, nós tivemos o bipolo Norte-Sudeste sendo atingido no seu limite, a FNS e a FNS mais FNS, a gente teve esse limite atingido no patamar de carga pesada e média, no limite estrutural, e no patamar de carga leve, ele foi atingido no limite conjuntural, por isso está marcado com esse Czinho aqui ao lado no L, no patamar de carga leve. Para entender, então, essa evolução dos CMOs, né, a gente faz uma série de estudos em etapas, onde a gente parte do estudo da semana passada, na revisão anterior, os CMOs eram de cerca de R$ 27,00 por megawatt-hora, conforme publicados aqui na semana passada, e nós fizemos 8 estudos, onde em cada um desses estudos a gente atualiza uma parcela dos dados, para a gente tentar identificar o motivo da variação do CMO, né? Como já pode ser visto desse primeiro resultado aqui, no estudo de previsão perfeita, pela simples atualização da base do estudo de semana 4 para começar na semana 5, a gente teria já uma expectativa de elevação dos CMOs em cerca de R$ 3,00, e quando a gente incorporou a atualização da previsão de vazões, esses CMOs também, devido à atualização desse insumo, também subiram em torno de R$ 5,00 por megawatt-hora. Os demais parâmetros atualizados, como níveis de partida, carga, disponibilidade, restrições elétricas e hidráulicas, não afetaram significativamente nessa semana, né? A variação do CMO fechando
o mês, aí, fechando essa semana com esses valores, conforme apresentado aqui nesse último estudo, 33,41, 32,94, 31,14. Esses são os resultados para o subsistema Sudeste-Sul, para o subsistema Norte-Nordeste. Na semana passada era nulo e nesse é nulo, então a gente não apresenta aqui esse gráfico, não faz sentido. Em função desses custos marginais, a gente teve um despacho indicado aqui pelo modelo Decomp apenas na sua inflexibilidade, não teve nenhuma indicação de despacho por ordem de mérito nessa etapa aqui de programação semanal. Também não tivemos nenhuma restrição elétrica apontada aqui para essa semana, portanto, fechamos aí essa semana com a indicação de 3.540 no SIM, megawatts médios, né, de despacho térmico, sendo 2.300 no Sudeste, cerca de 400 no Sul, cerca de 114 no Nordeste e cerca de 700 no Norte. Deixando aqui um destaque, um lembrete, que esse despacho é meramente indicativo, dado que o despacho mesmo, a titulação por ordem de mérito, é dada na etapa de programação diária com auxílio do modelo DCEM. Ainda em relação ao despacho térmico, as usinas que têm o despacho combustível movido a GNL, elas têm despacho antecipado, a gente despacha com 2 meses de antecedência, então hoje nós estamos comandando o despacho para a semana que se inicia no dia 25 de junho e vai até o dia 1º de julho, e para essa semana nós temos essas 3 usinas movidas a GNL na nossa configuração, Santa Cruz, Luiz O.R. Melo e Porto Sergipe, e essas 3 usinas estão com o CVU superior ao benefício do despacho dessas usinas nessa semana, de 25 de junho a 1 de julho. Portanto, não há previsão de despacho por ordem de mérito de custo para essas 3 usinas, para essa semana. Aqui nessa tabela a gente apresenta o benefício marginal das usinas que estão no Sudeste, ficou em quase R$41 por megawatt-hora, e para a usina que fica no Nordeste, que é de Porto Sergipe, o benefício marginal também em torno de R$40 por megawatt-hora. Agora, apresentando os resultados de energia armazenada, nós começamos aqui pelo gráfico superior à esquerda do subsistema Sudeste, e nesse subsistema partimos, o nível de partida foi de 66,4% para as usinas dessa região, a expectativa de chegar ao final de abril em 67,3%, muito próxima à expectativa que a gente tinha apresentado nas revisões anteriores, sendo que para o final de maio nós temos os valores de energia armazenada variando entre 67,8% e 75,8%, nos cenários mais secos e mais úmidos, né, dessa região. Para o subsistema Sul, a gente parte, o nível de partida é muito próximo, né, até do que a gente tinha estimado aqui na revisão passada, né, cada uma dessas linhas são as revisões, então a revisão 0, aqui no Sul fica mais fácil de identificar, porque elas estão mais dispersas, né, então temos os resultados da revisão 0, revisão 1, revisão 2, revisão 3. E aqui, mais escuro, em marrom mais escuro, a revisão 4. Nessa revisão 4, partimos, então, no Sul, de 58,9% da energia armazenada. A expectativa é de chegar ao final do mês com 59,6%, um pouco menor do que a gente esperava, né, na revisão passada. E, ao final de maio, a gente tem uma dispersão bem grande, característica aí da região Sul, o valor esperado de 75,6%, sendo o limite superior de 95,4% e o inferior de 52,8%. Em relação à região Nordeste, nós temos uma estabilidade aí dos resultados, né, partimos de 97,2% no início dessa semana e mantemos esse mesmo número ao final de abril. No final de maio, também armazenamentos esperados acima de 90%, variando entre 92,8% e 97,4%. Na região norte, partimos aqui de 99,2%, também os reservatórios cheios, ao final de abril com 99,7%, e no final de maio ainda mantemos a região norte bem cheia, né, entre 99,3% e 100% da energia armazenada. Em relação à importação de energia, recebemos a oferta de importação de energia para essa semana, que vai de 16 a 22 de abril. Recebemos de 2 comercializadoras, né, da Enel e da BTG Pactual, apenas para importação pelo Uruguai, não recebemos ofertas para a próxima semana vinda de energia da Argentina. Também mantendo, em relação à semana anterior, eles mantiveram a proposta de divisão em 6 blocos, né, cada uma dos ofertantes ofertaram 250 megawatts, dividido em 6 blocos, com os CVUs variando entre R$460, R$470 e R$2.220 por megawatt-hora, conforme apresentado aqui nessas tabelas. Destacando também que essa importação de energia não entra na montagem do DEC, né,
É apenas informação que a gente passa aqui depois para a programação diária. Antes de entrar em intervenções energéticas relevantes, eu gostaria de fazer trazer um lembrete aqui da área de estudos energéticos de médio prazo, do ONS. Na segunda-feira, o prazo para envio do deck preliminar do New Wave vai ser dilatado um pouco em função desses feriados. A gente ainda não tem os dados, todos os insumos para processar esse estudo, que a gente faria normalmente no final dessa semana. Então, o deck preliminar do New Wave deve ser publicado no final da segunda-feira. Normalmente a gente faz no final da manhã, a gente deve publicar só no final da segunda-feira. Bom, então, entrando aqui nas intervenções relevantes, que são aquelas que ocorrem em unidades geradoras que alteram os limites sistêmicos ou em unidades geradoras de grande porte, Então, para essa semana, os principais destaques são, em Itaipu, no setor de 50 Hz, as unidades 5 e 7, tem uma intervenção programada para o dia 24, já o G5 começa uma intervenção que vai do período de 25 de abril a 13 de maio para manutenção preventiva trianual. A UHE Luiz Carlos Barreto tem uma intervenção da usina para ensaio de autorrestabelecimento, programado no dia 24 de abril, e a UHE Porto Primavera, na UG7, temos também uma manutenção preventiva no período de 25 a 29 de abril. Ainda continuando no Sudeste, a UG13 de Ilha Solteira tem uma manutenção programada no dia 25 de abril, e a UHE Três Irmãos tem uma intervenção cadastrada na UG2 para o dia 25 de abril. No Nordeste, um único destaque é o UHE Sobradinho, a gente tem uma intervenção na usina também para ensaio de autorrestabelecimento no dia 24 de abril. E nas regiões Sul e Norte não temos intervenções energéticas relevantes até o momento, aprovadas. Com isso, eu encerro aqui a minha apresentação e devolvo a palavra para você, Carlos, e fico aqui à disposição para eventuais dúvidas. Muito obrigado, Daniele. Encerramos aqui o segundo bloco. Retornamos em 5 minutos para a resposta às perguntas postadas no fórum e para iniciarmos, então, o último bloco da apresentação de hoje. Até já. Retornamos para o terceiro bloco, iniciando com respostas às dúvidas. Na verdade, antes disso, eu queria dar uma informação a respeito daquela questão da entrada das linhas, ali de Poções 3, Pato Paraíso 2, Pato Paraíso 2, Governador Valadares. Eu obtive algumas respostas mais precisas aqui em termos de data. Esse final de semana está previsto a Governador Valadares 6, Pato Paraíso, está previsto intervenção. Já o trecho lá, Poções 3, Pato Paraíso, a previsão de realização dessas linhas é para o final de maio, mais ou menos lá no dia 31 de maio. Então, a gente gostaria de trazer essa informação. Já a Miracema Serra Pelada, ela também continua com previsão aí para esse final de semana. Nós recebemos uma pergunta a respeito aqui do Humberto sobre o desvio de projeção de carga. O pessoal ainda está fazendo consulta, então a gente vai deixar a resposta para o próximo bloco. E assim a gente então vai seguir com a apresentação dos limites elétricos das principais intervenções elétricas. Para isso eu gostaria de chamar o Marcelo. Marcelo, está contigo a palavra. Boa tarde, pessoal. Deixa eu compartilhar aqui. Tá vendo aí, Carlos? Chegou. Perfeito, então. Vamos começar aqui com os limites elétricos e os impactos na programação. Primeira intervenção programada para a próxima semana vai ser a diferencial das barras de 500 kV lá da SM Iracema. Uma intervenção rápida de 1 hora, das 23 às 24 horas do dia 23, que visa a ativação das proteções de barra referente à proteção da linha de 500 kV Miracema, Serra Pelada, Circuito 1 e Circuito 2. E aí, para que a interligação Norte-Nordeste e Sudeste-Nordeste suportem as contingências envolvendo ligamento de linhas, perdas duplas e tal, que se conectam à Miracema, serão adotadas as restrições de FNS de 3.000 MW, fluxo Nordeste-Sudeste de 3.500 MW e exportação Norte menor que 4.300 MW. A próxima intervenção é no banco de capacitor série da SE Gurupi,
que vai acontecer das 8 às 13 horas do dia 23, também no sábado. O objetivo é realizar a inspeção geral nos cabos e conectores de buchas das unidades capacitivas dos bancos capacitores. E para a interligação também norte-sudeste, sudeste-nordeste, apresentar um desempenho estável, vamos reduzir em 100 MW os limites correntes da FNS, FNS mais fluxo nordeste-sudeste, que são definidos para a perda do bipolo Xingu Estreito e Xingu Terminal Rio. E também vamos reduzir em 100 MW os limites de FNS, definidos para a perda do bipolo do Madeira ou do bipolo de Foz do Iguaçu e Biúna. E também para corte de máquina Itaipu pela lógica 14 e 15. Outra intervenção em banco capacitor séria, agora em Itaberá, no 765 kV. Ela acontecerá das 6h30 às 17 horas do dia 27, na quarta-feira. Será uma manutenção corretiva nesses bancos. E para a gente ter uma segurança adicional ali no atendimento do sistema interligado, frente a contingências simples e duplas, lá na interligação em 765 kV, a gente vai estar limitando a geração de Itaipu, setor de 60 Hz, em 6.300 MW, o recebimento sudeste em 7.500, o fluxo sudeste em 6.000 MW e o fluxo de Biúna para Itatiba, o fluxo de Bateias para Ibiúna e Itatiba em 1.400 MW. Agora, a intervenção na Barra B, 765 kV em Foz do Iguaçu, vai acontecer de 6h45 às 17 horas do dia 26, na terça-feira. Vai ser feito um tratamento anticorrosivo nas estruturas metálicas de suporte da barra A. Para que o sistema suporte a perda de barra 765 kV lá de Foz, sem a necessidade de qualquer corte de unidade geradora e atuação de lógicas, de esquema suplementar de proteção, será recomendado uma limitação do fluxo de Vaporã em 5.000 MW, o FIV. Agora, outro serviço Itaipu, a barra A2 de 500 kV, no setor de 50 Hz, e da linha 4 de 500 kV, Itaipu, margem direita. Esse serviço vai acontecer de 7 às 10 do dia 24, no domingo. Serão realizados ensaios de auto-restabelecimento no setor de 50 Hz, lá de Itaipu. E é para garantir uma segurança adicional, agora, nesse caso, para o sistema do Paraguai, que é alimentado aí para esse sistema de 500 kV, vai ser realizada uma restrição em 1.300 MW no elo Foz e Biúna. Agora vamos para a área de 440 kV de São Paulo. Será realizada uma intervenção na linha Ilha Solteira-Baguaçu, do circuito 1, que vai acontecer das 6h30 de sábado, dia 23, até às 7 da manhã do dia 26, na terça-feira. Esse serviço visa a substituição de TC, no caso é a modernização, né? Para que o sistema suporte perdas simples e duplas ali na área São Paulo, 440, a gente tenha limites distintos para carga média e pesada e carga leve e mínima. Então, para carga média e pesada, vamos ter uma restrição ali para Ilha Solteira de 2.800 MW, o somatório de geração ali Três Irmãos e Jupiá em 1.500 MW, Porto Primavera, Taquaruçu e Capivara em 2.300 MW. Já na carga leve e mínima, vamos ter uma limitação em 2.300, Ilha Solteira, Três Irmãos e Jupiá em 1.300, Porto Primavera, Taquaruçu e Capivara em 1.800. Agora lá na área Rio de Janeiro e Espírito Santo, vamos ter intervenção na linha de 345 kV de Campos Macaé, circuito 2, que vai acontecer das 7 horas do dia 18, segunda-feira, vem acontecendo no caso, né, até o dia 17 horas do dia 24, que visa a modernização da teleproteção da linha. Então, para que o SIM suporte dinamicamente contingências duplas nesse tronco de 345 kV entre Adrianópolis e Vitória, está sendo restringida a programação das térmicas de Norte Fluminense e Termo Macaé em 1.500 MW e da UTE GNA1 em 900 MW. Outro serviço ali na área Rio Espírito Santo, na linha de transmissão de 345 kV Adrianópolis-Macaé,
vai acontecer diariamente das 6 às 17, do dia 25 até o dia 28. O objetivo é o lançamento de cabos OPGW, com parte de atividades associadas com a implementação da nova subestação, ali de 345 kV e 138 kV de Lagos. As consequências são similares ali, são um pouco distintas apenas, para você suportar perdas simples e duplas no tronco de 345 kV, entre Adrianópolis e Vitória. Você vai restringir a geração em Norte Fluminense mais Terra-Macaé em 1.200 MW e em GNA1 em 900 MW também. Eu agradeço a todos aí e devolvo a palavra para o Carlos. Muito obrigado, Marcelo. A última apresentação de hoje, então, será sobre a política operativa. Essa apresentação será feita pelo Reginaldo. Boa tarde, Reginaldo, bem-vindo. Está contigo a palavra. Boa tarde, Carlos. Boa tarde a todos. Vou compartilhar aqui a tela só um instantinho. Chegou. Chegou, né, Carlos? Ok, deixa eu colocar aqui. Bom, então, política operativa dessa semana. Estamos terminando agora, né? Bom, o que teve de diferencial em relação à inflexibilidade e ordem de mérito definido ali no DECOMP e rodado ali no DECEM foram perdas térmicas, tá? Por inflexibilidade. Por isso que teve essa redução aqui ao longo da semana operativa, tá? Então foi basicamente aqui perda de geração térmica, né? Chegando aqui até o máximo aí de uns 300 megawatts. Com relação então ao resultado DECEM e PDP, a gente observa aqui na região sudeste e centro-oeste, né, as diferenças foram necessárias para a compatibilização da diretriz e política operativa, tá? E ajuste de unidade de commitment hidráulico mesmo. E na região sul, nas térmicas, né, as térmicas foram por conta da garantia energética, né? Aqui na região sul, a gente observa, né, nos dias úteis da semana operativa uma evolução dentro de geração, foi saída do resultado do DECEM, né, e durante a programação um pouco menor, isso para fazer a compatibilização de diretriz e política, né, então a gente, mesmo com essa evolução de chuvas na região sul, né, a gente tenta explorar então as regiões, e acomodando também com a região do Sudeste, que precisa de uma inércia, uma inércia de máquinas, uma quantidade de máquinas ligadas para poder prover segurança para a operação. Tá? A geração térmica da região sul ficou muito semelhante, mas as modificações aqui foram basicamente em questão de declaração de inflexibilidade. Tá? Na região Nordeste, as diferenças entre PDP e DECEM foram devidas às diretrizes e política operativa de defluência da bacia do Rio São Francisco, né? Então, compatibilização aí da política operativa. As usinas ali do São Francisco ainda continuam com um nível ainda bastante alto. E a geração térmica foram em função mesmo de declaração de inflexibilidade pelos agentes. Na região norte, a diferença foi o ajuste de atendimento então, de limite de transmissão. Esse majoritariamente a questão do limite de transmissão, que acaba limitando ali o despacho pleno ali das usinas, né? Então, e isso acaba tendo que fazer um rateio de energia vertical turbinável e compatibilização aí da política operativa. E as térmicas aqui na região norte não teve nenhum desvio significativo. Intercâmbio internacional não teve para essa semana operativa, nem da Uruguai nem da Argentina. O balanço da programação semanal, então, para essa semana operativa, tivemos uma carga em torno de 64.500 megawatts. A gente percebe aqui a média do Nordeste, ele
praticamente atende a sua carga, né, e levemente aqui fornecedor de energia. O norte, ele é uma região franca exportadora de energia, né, tanto pelos o elo aqui AC quanto DC, aqui do norte de Xingu, né, então toda a energia do norte aqui é limitada mesmo pela transmissão, tá? O Madeira, com as disponibilidades que estão informadas, a gente está conseguindo transmitir também para a região sudeste, e o sul, né, acabou sendo uma região também portadora de energia durante essa semana operativa. Né, então, portadora não, perdão, fornecedora de energia, 4.500 mega. Fornecedora de energia, isso por conta das chuvas que ocorreram na região, né, então a gente também exploramos também a geração das usinas da região sul, assim também como Itaipu. Bom, vendo aqui então o resultado do balanço da programação semanal, o Sudeste, né, ele é uma região recebedora de energia, né, como a gente viu lá, todos os subsistemas enviando energia para a região Sudeste, Centro-Oeste, né, o Sul, né, com a sua geração hidráulica, ela atende a sua carga, né, e acaba recebendo também energia também. Aqui no Nordeste, praticamente a geração interna atende a sua carga, né, e a região Norte é uma franca exportadora de energia. Com o balanço da programação semanal, questão da térmica, só temos o despacho por garantia energética, que isso daqui é realizado por uma térmica GNL, o despacho antecipado e garantido durante toda a semana. E o ordem de média em torno de 815 MW, que foi aqui basicamente aqui na região Sudeste e Centro-Oeste, uma inflexibilidade observada aí em todos os subsistemas na ordem de 3 GB. Bom, então com relação aos resultados do CMO, né, o subsistema Sudeste e Sul, de uma maneira geral, os valores do CMO do DECEM acompanharam os valores do DECOMP, né? Então, estão próximos aqui, é só na carga leve que tende uma descolar aqui o do DECEM e do DECOMP. Mas destaco isso aí, então, os valores de CMO mais elevados na região Sudeste, né, no dia 17, né, aqui esse pico aqui, né, em consequência de uma inequação para controle de carregamento da transformação 230, 138 kV ali da subestação de Rio Verde, tá? Isso para controle em regime normal de operação. Destaque-se ainda valores CMO reduzidos no Sudeste, Centro-Oeste e Sul, né, nos patamares de carga leve, né, como foi observado, zerado, né, praticamente aí, né, devido aos melhores detalhamento que é feito dentro do DECEM, né? Bom, no subsistema Nordeste, Norte praticamente não teve descolamento. Bom, então aqui no CMO por barra, né, a gente podemos observar aqui realmente um descolamento aqui do subsistema Sudeste, Centro-Oeste e Sul em relação ao Norte e Nordeste, né. Isso basicamente porque a gente não consegue equalizar em função da limitação de transmissão do subsistema Norte-Nordeste para a região Sudeste e Centro-Oeste, né. Então, isso ocasiona, então, rateio de energia vestibular aqui no Norte e redução de custos aqui no Norte e no Nordeste. Não consegue transmitir toda a energia e excedentes energéticos dessas regiões para o Sudeste, Centro-Oeste e Sul. Destaco isso aí também a questão da limitação do FACRO, né? Aqui a gente tenta explorar nas gerações ali das usinas da ilha, né, Geral e Santo Antônio, né, do Rio Madeira, tentando basicamente passar pelo FACRO para poder prover melhor fornecimento de energia para o Sudeste. Isso porque garante a geração dentro do Sudeste e Centro-Oeste, e assim ajudando na inércia mínima aqui de quantidade de geração e de unidades geradoras aqui no Sudeste e Centro-Oeste.
Bom, agora vamos analisar os resultados do CMO por barra, por subsistema e por patamar. De forma a dispor estaticamente todos os valores do CMO por barra, utilizamos esse gráfico de caixa, esse blockspot aqui, né? O blockspot é um gráfico que fornece então uma indicação de como os valores são distribuídos, né? Ele apresenta então no sumário a distribuição com os dados considerando então o mínimo, né? O primeiro quartil, a mediana e o terceiro quartil, né? E o máximo da caixa, do gráfico de caixa, né? E também os outliers, né? Que ficam aqui, possíveis outliers que são dessa modelagem. Bom, no sistema Sudeste, os valores CMO não apresentaram dispersão de resultado, né? Os outliers inferiores ao longo do dia ocorreram devido, basicamente, então, ao FNS e FNES, né? Então, esses outliers aqui mais em função do controle da interligação, né? Não consegue trazer todos os excedentes ali do Norte e do Nordeste, né? E aí, tem esses outliers aqui do CMO por barra. A usina de Sá Carvalho, em função de SGI, a limitação ali de Paraná Pimenta Bueno em questão do Facro, e aqui a questão, né, de uma observação aqui por conta de uma intervenção, né, aqui na LT 230 KV, Campo Comprido, Santa Quitéria, que foi então para os outliers aí superiores, né, aqui nesses horários aqui de 5h30, né, decorrente então, de equação de controle de carregamento ali dessa linha, Campo Comprido, Santa Quitéria, conforme o SG intervenção associada, tá, pessoal? Para a região sul, os outliers superiores, né, e inferiores aqui nesse horário aqui de 5h30 até mais 7 são decorrentes então da equação ali para controle do carregamento da LT 230 kV, Campo Comprido, Santa Quitéria, conforme intervenção associada, tá? No sistema Nordeste, os valores CMO não apresentaram dispersão de resultados. Os outliers superiores aqui nesse horário aqui, né, ocorreram devido ao ilhamento causado pelo desligamento ali da LT 230 kV Laranjeiras, Gentil do Ouro 2, conforme também intervenção associada, tá? E na região norte, os valores de CMO, né, apresentaram dispersão de resultados devido aos efeitos então diferenciados da limitação da equação para controle do carregamento da linha Tucuri-Marabá, né, que isso aqui influencia na questão da limitação elétrica, né, da região norte, né, sendo impossibilidade de escoar todos os seus excedentes para o sudeste e centro-oeste. Bom, agora no balanço energético do sudeste e centro-oeste, ao longo do tempo, né, então a gente observa assim que a geração hidráulica, né, nas últimas semanas está com essa tendência de redução, né, isso porque a gente já vinha com o norte e o nordeste maximizado o tempo todo, né, e a geração dentro do sul um pouco a maior, a gente trouxe aqui então uma redução, né, de geração nas usinas do sudeste e centro-oeste, preservando os seus estoques armazenados ou elevando os seus níveis de armazenamento. Na região sul, face às chuvas que ocorreram então nas últimas semanas, né, então a gente já percebe então a evolução mesmo de geração hidráulica bastante acentuada,
e isso transferindo os excedentes, né, da região ali para o Sudeste e Centro-Oeste. Essa é uma tendência também de ocorrer também para as próximas semanas. A região Nordeste, basicamente, então, está tendo essa redução, né, em função das reduções das vazões, né, mas os níveis das usinas ainda continuam bastante elevados. Então, há uma necessidade de tomar uma quantidade de geração hidráulica ali para poder controle de nível dos reservatórios, tá? A geração eólica é uma variável, né, que a gente tem que acomodar também no sistema, né, e aí ela está nesse período de abril, ela é um mês de transição ainda de geração eólica, né. E o Nordeste, o Norte, perdão, o balanço energético do Norte, ele continua sendo um franco exportador de energia. Então, todos os excedentes estão limitados mesmo por conta de transmissão, controle de inequação ali dos fluxos e grandezas sistêmicas que impedem maximizar toda a energia, todo o excedente do Norte para o sistema Sudeste e Centro-Oeste. E é isso, Carlos. Eu agradeço a atenção e volto a palavra para você. Muito obrigado, Reginaldo. Com essa apresentação, a gente encerra o terceiro bloco. Agora nós vamos fazer o último intervalo e voltaremos para responder as perguntas postadas sobre as apresentações aqui do terceiro bloco. Retornamos em 5 minutos. Até já. Estamos retornando para o último bloco de respostas. Nesse último bloco, né, a gente está voltando aqui a algumas perguntas, né, que haviam sido feitas, como não houve nenhuma nova. Então, é o seguinte, a primeira pergunta aqui que nós vamos responder de blocos anteriores é do Henrique. E diz, boa tarde. Com a melhora do reservatório do Sul, quase 60%, o ONS pretende usar mais geração hidráulica do Sul e do Sudeste? Convido o Reginaldo a nos ajudar com a resposta. Sim, boa tarde. Bom, como foi visto na apresentação, sim, a gente está utilizando os recursos energéticos da região Sul, né? E a questão da geração dentro do Sudeste, ela está sendo utilizada de forma a prover uma questão de segurança, né? Precisa de ter uma inércia de geração dentro do Sudeste para prover segurança operacional. Então, esse é um equilíbrio, então, entre esse custo, né, e segurança da operação, mas sim, estamos utilizando mais os recursos da região Sul nessas últimas semanas, e a tendência é continuar utilizando os recursos do Sul. Obrigado, volto para ti, Carlos. Obrigado, Reginaldo. E a última pergunta aqui, do Humberto. Prezados, sobre o desvio da projeção de carga que ocorreu no dia 15 de abril, poderiam explicar melhor por que o efeito da GD foi percebido somente nesse dia, enquanto nos dias seguintes, quando a carga ainda se manteve em patamares mais baixos em virtude do fim de semana, não foi percebido efeito similar? Nós convidamos o Fausto para nos ajudar com a resposta. Obrigado, Carlos. Boa tarde a todos. Humberto, boa tarde. Desculpe aí a demora, porque nós tivemos vários eventos aqui ao mesmo tempo hoje, véspera de feriado, então nós estávamos muito ocupados, então demoramos um pouquinho para responder, mas peço desculpa. Bom, em relação à sua pergunta em si, a questão é a seguinte: essa é uma questão que já vai começar a aparecer com mais evidência como um todo, tá? A MG já é uma realidade, como todo já está instalado aí 10 mil megawatts no sistema, tende a aumentar, está de uma maneira exponencial. Nós estamos acompanhando muito isso. E um fato novo é que a gente tem que acompanhar não agora só a temperatura, mas também a luminosidade. Nesse caso aí, nesse dia, as temperaturas estavam temperatura de conforto abaixo de 20 graus, em torno de 20, 21, no máximo,
e com luminosidade, quer dizer, tempo aberto. Isso faz com que os painéis geram muito, né? Geram e não só atendem ao seu consumo interno de quem tem esse painel, e como também exportam para a rede, e aí facilita ainda o atendimento de outras usinas, diminui o atendimento de outras usinas. Então, isso é fato. Não é que todos os dias estão sendo considerados, sim, todos já são considerados, nós já estamos considerando isso, inclusive daqui a talvez 2 semanas, vamos fazer uma apresentação específica lá no GT-MMGD, né, do CT-PML-PLD, em relação a algumas ações que a gente está considerando aí em relação a MMGD. Ela já está mudando o perfil da curva de carga, isso é fato, já começa, no sul, como é menor, né, o sistema é menor, o sudeste tem muito, mas é muito grande, no sul, como é menor, ela já tem ali um patamarzinho a partir das 9 horas da manhã até meio-dia e tal, ela está praticamente reto, não tem mais aquele morrinho aí, quando está aberto o tempo, né? Quando o céu está aberto, tem muita luminosidade, mesmo temperatura baixa, é pior ainda, porque a temperatura baixa, a carga está baixa, aí o céu está aberto, então você não tem mais aquele cucuruto, ela já está nivelando ali um pouco aquele tudo de manhã. Então, isso é fato. Bom, mas é considerado, nós estamos considerando. Esse dia, particularmente, também teve um ponto facultativo, foi véspera do feriado, né? Teve um ponto facultativo. E, enfim, esse efeito nós não conseguimos perceber anteriormente na previsão. Mas isso está sendo considerado todos os dias, e estamos aí monitorando, entre aspas, né? Monitorando no sentido de estudar esses efeitos, porque no dia a dia, na programação de meia hora, realmente bastante complicado. Mas pode ficar tranquilo que a gente está acompanhando isso e agora acontece, é um fato novo, nós estamos ainda modelando isso de uma maneira devagar, estamos modelando, e para que a gente possa ter assim, uma assertividade melhor nas previsões da programação diária, que é a previsão do dia seguinte, com essa nova variável que é a luminosidade, não somente a temperatura como a luminosidade, são uma combinação de coisas por aí, ok? Então, obrigado aí pela atenção e fique à vontade, nós estamos aqui para atendê-los. Muito obrigado, Fausto. E com essa última dúvida respondida, encerramos a reunião semanal da programação da operação desse dia 20 de abril. Agradecemos a todos pela audiência, todos os colaboradores que participaram e a equipe técnica responsável pela transmissão. Mais uma vez, muito obrigado a todos e até a próxima semana.